Meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a igreja em Tiatira e a atuação do espírito de Jezabel, baseado em Apocalipse 2, do 18 ao 29, conforme nós já lemos, e vamos comentar aqui esse texto. Jesus, ele se apresenta a esta igreja, a igreja de Tiatira, que ficava a cerca de 65 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Era uma cidade da Lídia, né? Foi tomada pelos romanos por volta de 190 a.C. Embora tivesse um centro comercial próspero, mas era uma cidade menor que Éfeso, Esmirna e Pérgamo. É considerada a menos importante dentre as 7 cidades do ponto de vista socioeconômico, né? E havia judeus ali, como é mencionado em Atos 16, versículo 14, falando sobre Lídia, vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela era pequena, e Jesus, ele se apresenta a essa igreja como sendo o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Olhos como chama de fogo pode ser entendido como olhos que enxergam todas as coisas e descobrem todo tipo de hipocrisia, todo tipo de engano, como diz a palavra do Senhor em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, pés que podem pisar os inimigos da verdade, uma vez que o latão, ele denota julgamento, e Jesus é o justo juiz. Ele é capaz de penetrar os segredos e julgar com retidão. As observações que o Senhor faz desta igreja são o amor, o serviço, a fé, a paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma igreja amorosa. A igreja em Tiatira era uma igreja que trabalhava efetivamente. Era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que tinha estabilidade, constância. E diferente dos Efésios, a igreja de Tiatira era uma igreja fervorosa, vivia as primeiras obras. E Jesus, ele fez essa observação, mas ele tem uma ressalva, e é sobre esta ressalva que nós queremos nos ater nessa noite. Jesus, ele fez uma ressalva de que a igreja de Tiatira era uma igreja tolerante, e não era tolerante com os fracos na fé, era uma igreja tolerante com Jezabel. Havia em Tiatira uma grande confusão, e a confusão é de que amar e tolerar são a mesma coisa. Isso não existe. Amar não é sinônimo de tolerar coisas erradas. Quem ama não é obrigado a suportar coisas erradas ou apoiar coisas erradas.
Quem ama não é obrigado a endossar o erro de alguém. E em Tiatira havia essa confusão. A igreja que era amorosa estava confundindo as coisas e sendo a igreja, portanto, permissiva. Uma igreja que acabava por tolerar as mazelas que esta Jezabel praticava. Tornava-se uma igreja tolerante em nome de um certo amor, e eu dou ênfase a isso nessa noite porque estamos vivendo esse tempo em que as pessoas confundem amar com acobertar erros, né? E aí a gente não pode confundir as coisas. Mas não pode. E lá em Tiatira, infelizmente, aconteceu isso. E houve uma tolerância por parte do pastor da igreja em Tiatira, por parte da própria igreja em Tiatira. E aí Jesus ele faz essa observação: eu tenho contra ti o tolerares. A permissibilidade, a permissividade. O tolerares que Jezabel pregava o antinomismo, o antinomianismo, que é a ausência completa de regras. Jezabel, ela pregava a prostituição, a fornicação, a idolatria. E nós vamos ver nessa noite que a atuação maléfica deste espírito, e aí quando eu coloco espírito aqui, é importante nós entendermos que as pessoas que dão lugar à atuação maligna são essas as pessoas que estão atuando, claro que sob influência maligna. De acordo com o pastor Cláudio Honor de Andrade, é próprio de crentes carnais e descompromissados com a lei do Espírito. Ou seja, são pessoas que desconsideram completamente a lei do Espírito, que é a lei da perfeita liberdade. O apóstolo Pedro ele fala de nossa liberdade, mas diz que não devemos usar a liberdade como pretexto ou cobertura de malícia. Cobertura aí tem o sentido de pretexto, a mesma coisa. E Jezabel é como se nos dias de hoje alguém dissesse: não tem nada demais, não tem nada a ver. Jezabel é a personificação do não tem nada demais. Esta mulher se auto-intitulou profetisa, e nós vemos pelo texto, nós entendemos pelo texto, que ela se auto-intitulou profetisa, ela era articulada, ela tinha destaque na igreja, e ela era espirituosa, não dá para dizer espiritual, mas ela tinha uma atuação ali, mística, vamos dizer assim, diante da igreja, e que era confundida como uma atuação espiritual da parte de Deus. Quando a gente percebe e faz um paralelo desta comparação, porque aqui não temos como dizer se havia em Tiatira uma mulher com o nome de Jezabel, ou se este título que Jesus dá, ele remete verdadeiramente à sua atuação e não necessariamente ao nome. É desta forma que eu entendo. Então, quando a gente vai buscar a atuação de Jezabel, a Jezabel original, a esposa de Acabe, né? A gente percebe
algumas coisas que Jezabel ela fez. Jezabel, ela, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel, a Bíblia diz que Jezabel é como se fosse o cúmulo dos erros de Acabe. O texto diz, como se não bastasse todas as mazelas, ele ainda tomou para si como esposa a Jezabel. E aí a gente vê realmente que Jezabel era uma mulher terrível. E nós vamos falar um pouco nesta noite. A Bíblia diz em 1 Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 16, no versículo 31, diz assim: e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então veja, a Bíblia diz que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, esta Jezabel, ela teve como atuação, por exemplo, alimentar falsos profetas, como está em 1 Reis 18, 19, registrado que ela tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comiam na sua mesa. Aqui, se nós trouxermos para os dias de hoje uma aplicação atual, nós vamos entender que é a falsa adoração sendo alimentada em púlpitos, falsos profetas sendo contratados para ensinar falsidades, palavras lisonjeiras para o povo. Se fizermos analogia, tem muita gente hoje alimentando falso profeta, tem muita gente hoje alimentando falsa adoração. É o que está acontecendo em muitos lugares. E Jezabel fez isso em Israel. Ela alimentou 850 falsos profetas em sua mesa. É a falsa adoração, é a falsa atuação espiritual, é a falsa profecia. E eu volto a dizer, tem muita gente contratando pregador falso, tem muita gente colocando anátema em cima dos púlpitos. E isso não é novidade. Isso não é novidade. Já aconteceu e acontecerá na grande tribulação, falso profeta fazendo a propaganda do anticristo. É lamentável dizer isso, e até com essa força, mas é necessário. Havia uma atuação terrível em Tiatira, e é como se o pastor de Tiatira, ele já não tivesse o controle sobre a igreja. E por isso esta figura, que eu volto a dizer, certamente era alguém, uma pessoa, não necessariamente com este nome, mas com uma atuação muito semelhante. Por isso, a analogia que estamos fazendo aqui. Outra atuação observada em Jezabel, conforme vemos ainda no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, agora no versículo 2, a ameaça de Jezabel a Elias. E é uma característica desse espírito de Jezabel de ameaçar os fiéis. Porque a Bíblia diz, irmãos, que até importa que surjam as heresias para que os fiéis se manifestem. Então, quando um fiel se manifesta, os falsos
vão combater. E quando Elias se levanta, Elias o tisbita, ele se levanta usado por Deus, ele é verdadeiramente ameaçado. E nós estamos vendo isso em muitos lugares hoje. Os verdadeiros profetas, os autênticos profetas, sendo perseguidos e ameaçados. Porque os falsos se sentem acuados, incomodados. E quem alimenta os falsos? Jezabel. Quem persegue os verdadeiros? Jezabel. É importante a gente trazer isso com muita clareza. Outra atuação de Jezabel que nós percebemos ali em Israel foi de semear discórdia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 7. Jezabel, ela vê Acabe entristecido por causa de um imbróglio que teve com Nabote. Nabote não quis vender, não quis negociar a sua vinha a Jezabel. E Jezabel, em vez de tentar ser justa, porque a vinha era de Nabote, o direito era de Nabote, ela promove contenda, promove discórdia. Porque Jezabel, ela é pragmática, ela não aceita perder. Ela não aceita perder. Jezabel, ela não é pela justiça. Jezabel, ela é pelo pragmatismo. Jezabel, ela é por aquilo que ela lhe traz vantagem. A verdade é essa. Então, é uma outra característica. Outra característica, armar complô contra os fiéis. Porque não basta perseguir, tem que caluniar. 1 Reis ainda, 21, versículo 8. Jezabel, ela toma cartas em nome de Acabe. Ela sela com o sinete de Acabe e manda aos anciãos da cidade, em que habitava Nabote. Aí veja que aqui é uma outra característica. Jezabel gosta de mandar, gosta de dar ordem. Jezabel, ela gosta verdadeiramente de estar no comando. Ela gosta de estar no comando, gosta de manipular, e começa a dar ordem em nome de Acabe, começa a usar cartas em nome de Acabe, fazer cartas em nome de Acabe, e contando com a permissividade de Acabe. Ei, queridos, omissão é um tipo de ação. É a ação do omisso, é a omissão, é a inércia. A inércia precisa ser responsabilizada, e Jesus está fazendo isso aqui, está dizendo ao anjo da igreja de Tiatira: ei, a minha queixa com você não é necessariamente pelo que ela faz, mas é a sua tolerância com o que ela faz. E Jezabel arma complô contra os fiéis. Mas Jezabel, ela só vai conseguir atuar falando de Deus. E Jezabel também fala de Deus e promove falsa espiritualidade. 1 Reis 21, 9 diz: e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Chamando o povo para jejuar. Veja que coisa. E a falsa espiritualidade, amados, está de uma forma tão grave. Eu vou falar aqui porque vai ficar registrado. O que tem de gente sendo enganada por live de revelação. Revelação pelo Facebook. E o povo se põe a gritar do outro lado e vai vendo o nome subindo na live, né? Porque quando a pessoa entra ao vivo aparece o nome. E começa a dizer, e é uma revelação que é tudo ali no superficial. Porque a vitória chegou, porque a vergonha vai acabar, porque Deus é contigo, porque você está sofrendo. Bom, a pessoa, para assistir um negócio desse, ou é curiosa ou está sofrendo mesmo. Eu já vi em alguns momentos por curiosidade.
até para poder ter respaldo para falar o que eu estou falando aqui. Mas a maioria que está ali está com a alma pesada e, infelizmente, se encontra com alguns enganadores. É lamentável isso, é falsa espiritualidade. Hoje estão confundindo, acham que espiritualidade é gritar. E começa a gritar, e grita, e vai. Eu não estou falando de eloquência, nós somos pentecostais e no nosso meio tem gente que fala um pouco mais alto. E é normal isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que não podemos confundir o timbre de voz com espiritualidade. Não podemos confundir fervor com espiritualidade. Claro que a espiritualidade, ela gera fervor, mas nem todo fervor é necessariamente espiritual. Tem gente que é fervoroso e é carnal. E tem gente que é pior, é fervoroso, mas engana. E uma das características deste espírito de Jezabel é a falsa espiritualidade. É a falsa espiritualidade. Mas Jezabel faz mais, ela calunia e difama. 1 Reis 21:10, como ela fez com Nabote. E diz o texto: e põe defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e o apedrejai para que morra. Jezabel, ela calunia e ela difama. Outra atuação de Jezabel é roubar a herança, porque ela fez tudo isso para roubar a herança de Nabote. Ela fez tudo isso porque Nabote, ele disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Mas Jezabel, ela faz mais. Ela incentiva e promove a prostituição. Ela incentiva e promove a prostituição. 1 Reis 21:25 diz: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel incitava, incentivava a prostituição nas suas várias faces, né? Que aqui tem uma conotação espiritual também. A idolatria é uma prostituição espiritual, porque o idólatra, ele está trocando o seu Senhor por outro, está trocando Deus por um ídolo, né? E Jezabel, ela incentiva e promove a prostituição. E eu volto para a carta aqui, a igreja de Tiatira, que ela engana. Jesus disse: engana os seus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, né? Outra característica de Jezabel, nós observamos em 2 Reis 9, versículo 30. Nós vemos aqui 2 características. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo de Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Nós vemos aqui a tentativa de seduzir um fiel, o Jeú. E a atuação de Jezabel, ela tem essa conotação de tentativa de seduzir e cooptar os fiéis. E tem a ver com o texto que lemos no versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse, que ela ensina e engana para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. É o incentivo e a promoção da prostituição. É a tentativa de seduzir e cooptar os fiéis. E por fim também o incentivo à vaidade em suas diversas formas. Então veja que a atuação de Jezabel não pode ser resumida apenas à vaidade.
seria muito minimalista, muito simplista. Muito embora a gente veja um incentivo à vaidade nas suas diversas formas, porque também não podemos reduzir vaidade ao aspecto feminino, porque a turma aí do sexo masculino, da qual eu faço parte, graças a Deus, a gente tem que vigiar, porque a vaidade pelo poder é terrível, a vaidade pelo status, a vaidade pela posição. Então vaidade não é só estética, não, tem a vaidade também no sentido de ego, de poder, de status. Então é importante nos atentarmos para isso. E voltando aqui para a igreja de Tiatira, nós vemos a mesma atuação. A mesma atuação. Jezabel destruindo parte da igreja. Jezabel matando fiéis. Jezabel perseguindo. Veja que lá em Israel a atuação foi de tal forma que Elias ele se viu só. Porque os 7.000 que Deus havia guardado estavam escondidos. Então é claro que Elias não ia ver. E Elias ele se viu só e disse: só ficou eu, Senhor. Aí Deus disse: não, tem mais 7.000 que eu guardei. Mas estavam escondidos em Deus. Porque Jezabel era terrível. Com ela ou vai ou racha. Com ela não tem meio termo. Ela persegue, ela oprime, ela seduz, ela manipula. E aí eu trago aqui uma figura de uma pessoa que é capaz de chorar, que é capaz de mentir, que é capaz de denunciar falsamente, que é capaz de todas as coisas para obter os seus desejos atendidos. É uma atuação maléfica, uma atuação maligna. E eu volto a dizer, era uma mulher que ensinava, era uma mulher articulada, era uma figura que dizia ser profetisa e alguns acreditavam nela. Era uma mulher que ensinava, ou seja, tinha respaldo, e enganava. E o detalhe é que Jesus faz uma advertência ao anjo da igreja: eu tenho contra ti o tolerares essa atuação. A atuação de alguém que manipula, a atuação de alguém que engana, a atuação de alguém que persegue, a atuação de alguém que na frente é de um jeito e por trás é de outro, a atuação de alguém que é capaz de derramar lágrimas, a atuação de alguém obstinado. Era essa atuação da Jezabel ali em Tiatira. E o Senhor, em sua longanimidade, Ele diz: eu dei tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu. E eu a porei no leito, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. E a sua prole será ferida de morte. E aí o Senhor diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Não adianta, a Deus ninguém engana. E o limite de muita gente é Deus. O dia de Jezabel chegou e nós conhecemos a história. Então, é necessário entendermos isso. De Deus ninguém caçoa. Deus é longânimo, mas Deus não é bobo. Deus é longânimo, mas Ele não é bobo. E muitas pessoas estão caçoando de Deus, estão brincando com Deus, transformando a igreja em business, transformando a igreja em negócio, vivendo uma vida de fachada, o evangelho sendo desacreditado por muitos, que tem se prostituído com Jezabel, que tem fornicado com Jezabel,
que tem comido dos sacrifícios de idolatria com Jezabel. Mas o Senhor, Ele sonda as mentes e os corações. Ele promete: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas tem uma palavra aos que sobraram em Tiatira, a todos os que não conheceram a doutrina de Jezabel, a todos os que não guardaram a doutrina de Jezabel. Jesus diz: o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Jesus aqui, ele está falando, ele já falou da grande tribulação e agora está falando do milênio, e está falando da estrela da manhã, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus é como se estivesse dizendo: eu darei de mim mesmo àqueles que vencerem, aqueles que não se venderem, que não se entregarem às manipulações dessa atuação maléfica que tem prejudicado muitos lugares. E a você, companheiro pastor, que está ao alcance da nossa voz, eu quero te dizer: muito cuidado com as pessoas que às vezes são boas demais para ser verdade na igreja. Tem gente que às vezes é boa demais para ser verdade, né? Você procura uma imperfeição e não acha. Muito cuidado, nós somos todos imperfeitos, nós somos todos falhos. Todos. Geralmente quem não tem defeito está representando um personagem. Então, muito cuidado, muito cuidado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero deixar a paz do Senhor para a irmã Adriana e a irmã Patrícia, que estão na escuta, o irmão Diácono João Filho, Deus abençoe, nosso irmão Uziel, bispo, Deus abençoe, nosso irmão Zé de Regi, Deus abençoe, nosso presbítero Antônio Salles e família, Deus abençoe, nosso presbítero Robson, Deus abençoe, a nossa irmã Denise, Deus abençoe a todos estes e os demais também que estão na escuta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.